pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosana Cess, da Escola Municipal Padre Leonel Franca, turma Carioca 1. E eu estou aqui hoje para a gente continuar a nossa conversa, mais um bate-papo sobre o material de complementação escolar dessa semana, que vai do dia 16 ao dia 20 de junho. Meu conteúdo é de língua portuguesa e a gente vai trabalhar da página 4 até a página 7. Abre aí teu material que eu vou abrir o meu aqui, tá ok? E aí, lá na página 4, eles começam com um diálogo. 3 meninos, 3 rapazes conversando, e um deles pergunta assim: vocês se consideram pessoas de sorte? Acho que sim. Aí o outro, sei lá. E aí começa a roda de conversa. Chame pessoas que moram com você para uma roda de conversa e discuta com elas as seguintes questões. O que é ser uma pessoa de sorte? Você se considera uma pessoa de sorte? Explique. Relembre alguns momentos de sorte da sua vida. Conseguir entrar no último minuto, achar um objeto perdido do qual você gostava muito e etc. Essa é a primeira atividade para você fazer. E aí ele pede para que você faça com a sua família, com as pessoas que estiverem aí próximas de você. Atividade. Releia o trecho da canção Firmamento, interpretada por Tony Garrido, vocalista da banda Cidade Negra. Essa música é que eu coloquei no início para vocês já irem ouvindo, mas tem aí o link ou o QR Code para vocês lerem, né? E ouvirem, lerem ou ouvirem a música. Tá assim, o trecho que ele traz é assim: forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. Todo verbo que é forte se conjuga no tempo, perto, longe, o que for. Esse é o trecho da música. Na sua opinião, o que é ter sorte na vida? Compartilhe com seus colegas através das redes sociais a sua opinião. Vamos lá para a página 5? É com vocês isso aí. Você e seus amigos. Aproveitar para dizer que minha turma está lá trabalhando no WhatsApp, pelo WhatsApp, através da plataforma Teams. E aí a gente vai lá. Essa é mais uma atividade para você postar lá na plataforma, tá ok? Vamos lá, gente. Na página 5... inicia assim: agora nós leremos uma história de sorte. Será? Leia e descubra, se possível, leia o texto abaixo em voz alta para as pessoas que moram com você. Então vamos lá. O nome do texto é As Pérolas. Esse texto está no livro Rick e a Girafa, de Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá, eu vou ler com vocês esse texto. Dentro do pacote de açúcar, Renata encontrou uma pérola. A pérola era evidentemente para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isso. E aí, eu achei um objeto muito antigo meu, que eu achei que tinha tudo a ver com esse texto, com a personagem, eu não sei porquê, com a pérola, né, com o colar, com a profissão que não dava para isso. Mas vamos lá. Agora vou continuar o texto. Agora vou esperar que cheguem as outras pérolas, disse Renata, confiante. E ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiados doces e muitos devolviam as encomendas, porque não pareciam outra pérola. Renata deixou de ser doceira qualificada e ultimamente só fazia arroz doce. Envelheceu. A menina que provou o arroz doce naquele dia quase ia quebrando um dente ao mastigar um pedaço encaroçado. O caroço era uma pérola. A mãe não quis devolvê-la a Renata e disse: quem sabe não aparecerão outras e eu farei com elas um colar de pérolas. Vou encomendar arroz doce toda semana. Andrade, Carlos Drummond, de Rick e a Girafa, São Paulo, Ática 2007. Vamos lá, gente? Vamos trabalhar? E aí começam as questões. Abre aí você na próxima página. E ele tá assim, ó, conversando sobre o texto. O texto, número 1, o texto A Pérola é uma notícia, um poema, um conto. E aí, ó, o conto é um texto literário de base narrativa, que pressupõe a presença dos seguintes elementos: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo.
E aí ele diz para você consultar lá no seu material, lá no seu livro carioca, né? Nas páginas 155 e 277. Vamos lá? Você já sabe a resposta? Esse texto é o quê? É com você, vou deixar para você responder. Número 2. O narrador participa da história. E aí a gente vai ter que relembrar das nossas outras conversas. Esse narrador é um narrador personagem? Ele tá lá na conversa? Ele fala tudo na primeira pessoa porque ele tá participando? Ou ele é um narrador, só um narrador observador? Ele conhece os fatos, ele aconteceu ao redor dele, perto dele, mas ele narra tudo na terceira pessoa porque ele não está no texto. E aí? 1 ou 2? Narrador personagem ou narrador observador? Número 3, justifique o título do texto. Nas outras aulas nós também falamos sobre isso. O título, ele tem já que trazer sobre o que vai tratar o texto. Quando a gente lê o título, geralmente a gente já sabe sobre o que vai falar. Esse título, ele está coerente? Ele está trazendo o que o texto trabalhou? Crie um outro título para o texto. É com você. Depois que você lê o texto, você releu sozinho, né? Do seu jeitinho. E aí você vai criar um outro título para esse texto, As Pérolas. Trocar esse título, né? Número 5. Na linha 2, o termo mans expressa. Vamos voltar lá na linha 2? Então, volta lá no seu texto e vamos ver como é que esse mans é usado lá. Linha 2. Evidentemente, para Renata, que sempre desejou possuir um colar de pérolas, mas sua profissão de doceira não dava para isso. Isso é o que está lá, como está empregado o mans lá. E aí ele quer que você releia e responda lá. O que ele expressa? Ele está expressando comparação, conclusão, contraste ou causa. Esse mans aí, ela é uma conjunção adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, você pode mudar qualquer outra dessas palavras. E essa conjunção adversativa, ele traz um contraste, né? Então, você vai olhar lá, e aí vale a pena eu falar com vocês, relembrar a diferença do mas, né, do mans, sem o i, que é essa conjunção adversativa, que traz um contraste. Eu posso trocar ele, substituir por entretanto, todavia, né? A diferença dele para o mais, com i, mais é uma conjunção aditiva, né? Pode ser trocada por e. Então, eu fui ao supermercado e comprei arroz, mais feijão, mais macarrão, e aí eu vou somando, né? Adicionando no meu carrinho outras coisas. Por exemplo, também, hoje eu acordei muito mais cedo do que ontem, né? Tá somando ali, aumentou, adicionou. Em contrapartida, se eu falar, tentei acordar cedo, mas dormi até meio-dia. É diferente, né? Então, vamos prestar atenção aí pra gente usar corretamente o mas sem i e o mais com i, tá? Vamos para a próxima questão? Questão número 6. Na linha 3, o termo isso refere-se a quê? Então, ele falava lá, não vou voltar porque eu acabei de ler, né? Ela queria muito comprar um colar de pérolas, sempre quis. Mas a profissão dela, né? A profissão dela não permitia isso. Não permitia quê? Essa expressão isso, ele retoma alguma expressão já dita antes. Qual é a expressão? O que era isso? O que ela queria, mas não dava? Com você vai responder. Número 7, explique o uso dos travessões. E aí ele fala para você consultar o seu material, voltar lá novamente no 179. Mas assim, os travessões, né, o travessão, na verdade, desculpa, o travessão, ele é usado geralmente para iniciar a fala de um personagem, né, de uma personagem, ou para trocar o interlocutor do discurso, isso no discurso direto, né? Está um personagem falando e aí vai entrar outro. Então, a gente usa novamente o travessão, tanto para iniciar a fala de um personagem, como para trocar o personagem que está falando. Ele também pode ser usado para intercalar, né? Frases ou expressões explicativas quando é intercalada. Pode ser usado para destacar algum termo no meio da frase, no interior da frase, como um aposto, aí você vai ver lá na frente. Ou também pode ser usado para substituir parênteses, vírgulas, 2 pontos, em alguns casos, tá? Mas no caso do texto, vinha fazendo uma narrativa, né, o conto, e aí o travessão foi usado para quê? Lá no número 8,
Pulei já para o número 8. Na linha 5, o termo para poderia ser substituído por a fim de ou letra B, próximo de. E aí, lá na linha 5 diz assim, ó, ativou a fabricação de doces para esvaziar mais pacotes de açúcar. Para esvaziar mais pacotes de açúcar. Aí é uma preposição, e o sentido dessa preposição é a finalidade de, né? O objetivo é como se a gente falasse assim: saiu mais cedo da escola hoje para ir ao dentista. Saiu mais cedo da escola hoje a fim de ir ao dentista. Entendeu? Número 9. Explique as relações de causa e consequência do terceiro parágrafo. E aí, lá no terceiro parágrafo, a gente encontra assim: os clientes queixavam-se de que os doces de Renata estavam demasiado doces e muitos devolviam as encomendas. Por que não aparecia outra pérola? Renata deixou de ser doceira qualificada e, ultimamente, só fazia arroz doce. Envelheceu. E aí, ele pergunta assim, ó, quais são as relações de causa e consequência? O que levou a? Qual foi a causa, né? E aí, lá no seu material, no Carioca 1, né, no livro, tá assim, lá na página 155. A narrativa, ela se desenvolve em uma cadeia de causa e consequência. Analisa aí, porque hoje eu tô muito boazinha, tô dando muitas respostas e dá essa resposta aí, tá bom? O que levou a Renata a deixar de ser uma doceira qualificada, uma doceira boa, né? E o que levar, assim, o que aconteceu para que os clientes devolvessem as encomendas? Qual foi a causa dessa consequência, essa devolução de encomendas? Vou deixar com vocês. Número 10. Explique o sentido do termo qualificada. Vou lá para o número 11. Destaque os fragmentos do texto que destacar, né? Destacar no texto, ou transcrever, tirar do texto, colocar para o seu caderno, né? Que indicam que Renata acreditava na sorte. Qual é o pedacinho do texto? Qual o trecho lá que indica que Renata acreditava na sorte? E letra B, indicam que Renata esperou encontrar uma outra pérola por toda a sua vida. Aí eu acabei de ler e eu destaquei isso lá para que vocês não tivessem dúvidas ao fazer isso. E a gente já tá acabando, gente. A gente já vai aqui, ó, pro final do nosso material. E aí ele pergunta no número 12. Você concorda com a atitude da mãe da menina? Explique. A mãe da menina não devolveu a pérola, né? Você concorda com isso? E aí você vai explicar. Se sim, você explica por quê. E se não, por quê também. Explica lá. Número 13. A partir da leitura do texto, faça uma pequena descrição de como você imagina a Renata. Como é descrever a personagem? É mostrar as qualidades, né? Quais são as características físicas, emocionais. E aí você vai descrever tudo, falar tudo que você pensa, como você imagina a Renata, tá bom? Dar as características de Renata para você. E aí agora a gente vai fechar com uma produção de texto. É aquele momento que você vai imaginar, que você vai escrever. Tá assim, ó. Crie um desfecho para essa história. Use a sua criatividade. Será que a menina contou a Renata sobre a pérola encontrada? Ou será que ela encontrou mais pérolas e entregou à mãe? Não sei, você que sabe. Qual será o seu desfecho? Qual será a sua conclusão final do seu texto, depois de tudo que você leu, né? E aí, ele traz aqui no cantinho boas ideias. A professora Marta Conte Pereira, da Escola Municipal Argentina, na Segunda CRE, envia vídeos e áudios de texto pelo WhatsApp. Que tal fazermos como ela? Grave o seu desfecho em um áudio e compartilhe. Pode compartilhar comigo, tá? Manda lá pra mim, manda pro meu canal, manda pelo WhatsApp, pode mandar lá na plataforma Teams dos meus alunos e vocês mandam para sua professora. Gente, aí a gente fechou o nosso material de hoje. Eu vou aproveitar aqui o final para corrigir uma coisa. Eu falei que a nossa semana ia do dia 15 ao dia 20, vai do dia 15 ao dia 19, dia 20 é sábado e vai ficar para você descansar, se você tiver acabado tudo, tá bom? Boa semana, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, um beijão, tô morrendo de saudade, tá bom? De estarmos lá na escola, juntinhos, fazendo aquela bagunça e eu falando, para gente, presta atenção, tá bom? Até semana que vem, galera, beijo!